Glória a Deus, cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Desde já venho agradecer ao meu Deus por mais uma oportunidade. E você do canal Ebenezer Oficial, desde já eu te faço um convite a se inscrever no canal se você não for inscrito, a deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, para que quando vir uma mensagem, uma pregação abençoada, chegar em seu celular essa notificação. Mas sem a perca de tempo, bora estar lendo a mensagem do Senhor nessa noite, que vai se encontrar em João 8, versículo 12, que vai falar que Jesus é a luz do mundo. Versículo 12 já nos conduz a dizer assim: de novo lhe falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe obtiveram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: posto que eu testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabes de onde venho e nem para onde eu vou. Versículo 15: vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo. Se eu julgar, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheces. Não conheces a mim e nem meu Pai? Se conhecesses a mim, também conhecesses o meu Pai. Preferiu ele essas palavras no lugar do gasofilástro, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegado a hora. Nós já podemos compreender nesse momento que logo por título essa passagem tem nos de dizer que Jesus, ele é a luz do mundo. E bem sabemos que quando a luz ela chega em determinado ponto, quando a gente vem com a lanterna, quando a gente vem com algo que reflete uma luz, a gente sabe que a escuridão ali vai ter que se apartar. Mas Jesus, ele chegou ali naquele ambiente, e os fariseus afrontaram ele. Nós podemos compreender nessa passagem que Jesus, ele foi afrontado pelos fariseus. Os fariseus afrontaram Jesus falando: você dá testemunho de ti mesmo. Mas Jesus, ele falou: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica a mim. E nessa noite, qual é a testificação que você está impondo sobre a tua vida? O que você está testificando sobre o teu ministério físico? O que você está testificando sobre o teu ministério espiritual? Porque Jesus, ele é a luz do mundo, mas Jesus, ele foi afrontado por aqueles fariseus. Aqueles fariseus ainda não conheciam a palavra libertadora, uma palavra que trazia a libertação, uma palavra que regenerava. Não, eles ainda não conheciam. Mas Jesus é a luz do mundo. Jesus, ele chegou para trazer a luz para a escuridão. Jesus, ele trouxe a luz para a escuridão, para trazer a diferença ao seu povo. Jesus, ele foi perseguido, e jamais Jesus ia deixar escrito nas escrituras algo que ele ainda não tinha vivido. Antes de Jesus ter deixado essa passagem, ele teve que viver por ela. Por isso que muitos pregadores falam: você tem que pregar o que você vive. Antes disso, de Jesus falar que ele era a luz do mundo,
E quem andasse nele não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, ele teve que viver antes de nos falar. Jesus, ele ainda teve que viver antes de deixar essa palavra escrita para que a gente fosse viver ela. Jesus, ele foi perseguido por aqueles fariseus. Jesus, ele foi o quê? Jesus, ele foi o quê? Afrontado pelos fariseus. E por que a gente não vai ser afrontado? A gente vai ser afrontado. E os fariseus muitas das vezes vão estar sentando nos bancos da igreja, esperando uma pequena oportunidade para olhar para você e te afrontar. Mas o Senhor está perguntando neste momento: qual é o testemunho que você vai dar nessa situação? Eu não sei o momento que você vai ver essa pregação, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, se é de madrugada. Mas o Senhor tem algo para falar com você nessa pregação. Qual é o testemunho que você vai dar quando os fariseus virem para cima de você e te afrontar e falar que teu testemunho não é válido? Falar que teu testemunho não é verdadeiro porque você está mantendo o seu caráter cristão. Jesus, ele é um dos maiores. Jesus é o maior exemplo da Bíblia. Jesus, ele é um homem ali que ele soube manter o seu caráter. Jesus, ele soube entender o propósito do Pai dele sobre essa terra. Jesus, ele soube compreender o que Deus vivo, o que o Pai dele queria com ele sobre essa terra. Mas depois nós podemos compreender no versículo 23. Prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, e eu não sou desse mundo. Jesus quer dizer o quê? Que nós somos daqui. Jesus estava querendo falar o quê? Se a gente não vigiar, se a gente não dar o nosso testemunho, a gente vai ficar aqui. Mas tem um lugar preparado. Jesus, ele falou para aqueles homens que ele não é dessa terra, mas ele é lá de cima. Mas nem por isso Jesus, nem por isso os homens não afrontaram Jesus. Jesus, ele foi afrontado, meu irmão. E por que você não vai ser afrontado? Jesus foi perseguido, por que você não vai ser perseguido? Naquele momento Jesus estava falando: eu sou a luz do mundo, e quem me seguir não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus estava dizendo o quê? Que ele é luz para quem quer ter luz. Ele é luz para quem quer ter luz, quem não quer andar na escuridão. E quando a luz chega, ela vai incomodar as trevas. Quando a luz ela chega em determinado lugar, ela vai incomodar as trevas. E as trevas vai se achar no direito de tentar afrontar quem é da luz. Se você está seguindo Jesus, meu querido, se você está seguindo os desígnios de Deus sobre a tua vida, deixa eu te deixar algo claro para você: você vai ser perseguido, sim. Você vai ser caluniado, você vai sair fofoca com teu nome, porque na palavra de Deus não fala que quando a gente vai andar com Jesus, as coisas vão ficar melhor, as coisas vão mudar, não. Muitas das vezes o negócio aperta. Mas quando essa situação chegar, dá um testemunho de crente. Mantenha o seu caráter cristão diante de ti, diante de Deus. Não estou falando para você manter seu caráter para mostrar para o homem que você tem, não. Mostra para o teu Deus que você tem um caráter. Em João 15, versículo 25, vai falar: Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo.
Em João 15, 25 vai falar que odiaram ele sem motivo. E por que não vamos odiar a gente? Jesus que tinha um poder de apontar e desejar a morte. Jesus que tinha autoridade de amaldiçoar igual amaldiçoar a figueira. Mas não. Jesus ele manteve o caráter dele. Jesus ele soube manter o caráter dele diante do Pai dele. E por que você não pode manter seu caráter diante de Deus? Pessoas vão te odiar. Pessoas vão te perseguirem, mas continua mantendo o teu caráter cristão diante do Deus vivo. Jesus ele foi perseguido, ele foi afrontado por aqueles fariseus. Então a gente também vai ser, porque é muito fácil um cristão falar que não vive ele, mas Cristo vive em mim. Mas não quer viver nem um terço do que o Todo-Poderoso viveu. Não quer viver nem um terço do que Cristo viveu. É impressionante que o povo ultimamente não está querendo mais viver passagens cristocêntricas. Não estão querendo viver mais coisas cristocêntricas. Pregações cristocêntricas é que o alvo é Cristo. Então que você está falando que quem vive em você é Cristo, bora viver coisas cristocêntricas, que você não vai viver mais você, mas você vai viver Cristo. Então se a gente quer viver Cristo, a gente tem que renunciar os manjares do mundo, a gente tem que viver o nosso caráter cristão. E quando os fariseus vêm nos questionar, quando os fariseus vêm para a tua vida falar, você está dando testemunho de você mesmo, você é um crentinho, espírito da santidade. Olha, você vai virar e vai falar: eu dou testemunho de mim mesmo, e o meu Pai dá testemunho de mim. Quando você dá testemunho de você, não é só você que está dando testemunho. O Todo-Poderoso que está te vigiando todos os dias, Ele está preservando o teu testemunho também. Mas tem crente que está desse ponto, que está querendo fazer de Deus igual um fantoche. Pega ele, brinca na hora que quer e depois joga de canto. Pega esse fantoche só quando necessita, porque quando não precisa guarda dentro de uma caixa. É desse jeito que os povos ultimamente estão vivendo. Os cristãos que conhecem a palavra de Deus estão vivendo. Estão pensando que Deus é brincadeira, estão pensando que Ele é um fantoche, que a gente pode brincar com Ele. Não é assim. Jesus ele foi afrontado, foi perseguido, foi humilhado, chicoteado, foi cuspido, foi xingado. Mas nem por isso ele reclamou. Ele se fez como um cordeiro mudo e calado e foi crucificado naquela cruz. Os ombros de Jesus deslocaram, saíram do lugar. Jesus ele sofreu tanto para que hoje eu estivesse aqui sobre essa tribuna, para que hoje você estivesse respirando. Jesus ele sofreu, então por que você não pode guardar e manter seu caráter cristão? Cadê a ética cristã que não está tendo mais? Não está tendo mais ética cristã dentro dos templos. São crentes com um caráter de criança, com caráter de meninice. Vai receber uma repreensão, vira bode na hora. Vai receber uma repreensão, vira a cara na hora. Não quer receber uma repreensão, mas Jesus foi afrontado. E ele ficou calado, mas ele falou: dou testemunho de mim mesmo, e meu testemunho é verdadeiro, porque meu Pai também testifica de mim. Então quando a gente faz a nossa parte, quando a gente agrada o Deus Todo-Poderoso, não é só a gente, Ele também vai se agradar como a gente, e Ele está ali vendo o nosso testemunho. Mas o que eu venho falar, mantenha o teu caráter, porque Jesus ele sofreu. Jesus ele estava ali sendo afrontado por aqueles fariseus. E por que a gente não vai ser afrontado ao nosso dia a dia? Mas é manter a palavra de Deus aos vossos corações.
é manter as escrituras de Deus guardadas em nossos corações, porque Deus, Ele não é um fantochezinho para que toda hora a gente brinca, não. E tem crente que está aqui desse jeito, são crentes que não estão preservando mais a sua identidade, são crentes que não estão tendo mais ética cristã e nem mantendo o seu caráter. Deixa eu te falar uma coisa, quando os fariseus vêm para te afrontar, lembra do Deus que tu serve, lembra de Jesus quando foi afrontado, perseguido. Guarda essas palavras. Em João 15 vai falar da videira verdadeira. Jesus já estava falando, eu sou a videira verdadeira. Mas Jesus estava falando que toda árvore que não desse fruto, ela ia ser podada, ela ia ser cortada e jogada ao fogo. Mas toda árvore que desse o bom fruto, ela ia ser podada, cuidada, para que desse mais frutos, para que ela frutificasse cada vez mais. Então saiba receber uma repreensão da parte de Deus. Saiba reconhecer que é Deus sobre a tua vida te repreendendo, porque muitas das vezes o crente precisa ser repreendido para que tenha um crescimento espiritual. Mas o Deus Todo-Poderoso está falando nos seus corações, essa palavra que é direcionada dos altos tronos do Deus vivo. Eu estou falando nesse momento direcionado do meu Senhor. Mantenha o teu caráter independente das circunstâncias da vida. Mantenha o teu caráter. Jesus foi afrontado por aqueles fariseus. A gente também vai ser muitas das vezes tentado, afrontado pelos fariseus. Mas a gente tem que saber manter os nossos caráter. A gente tem que manter a nossa ética cristã. A gente deve manter os nossos princípios baseados na lei de Deus. Mas é saber viver passagens cristocêntricas, é saber viver Cristo, não é só saber viver momentânea, não. Mas quando os fariseus vêm, não abaixe o teu caráter, não se abaixe à altura dos fariseus, mas se exalte como um grande guerreiro de Deus, mas se ponha como uma posição de um servo atalaia do Deus vivo, mas mantenha e preserva o teu testemunho. Porque Jesus, que foi Jesus, lembre bem, ele foi tentado. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. O diabo ofereceu o que ele mais precisava, mas ele falou não. Ele soube manter seu caráter. E mais uma vez aqui em João 8, nós vamos ver ele dando uma surra no diabo mais uma vez, falando o quê? Que aqueles fariseus veio afrontar ele, mas ele estava mantendo o testemunho dele devido à palavra que ele seguia, que era o Deus dele, o Pai dele. O Pai dele ensinou os princípios. O Pai dele estava sentado num trono quando ele estava fazendo uma missão na terra. Mas quando ele dava o testemunho dele sobre essa terra, o Pai dele testificava lá de cima. E essa é a palavra que o Senhor me conduzia ao meu coração, para todos que vêm ver essa pregação. E que essa passagem, que essa palavra venha ficar aos corações de todos que passarem por esse vídeo. Eu não sei aonde essa pregação vai chegar, mas aonde ela for chegar, saiba de uma coisa: quando você está dando testemunho de você mesmo, o Deus que você serve lá no céu está testificando por ti. Mas é ter o caráter cristão. E desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. E que o Deus vivo venha estar com vocês e derramar chuvas de bênção sobre a vida de vocês.